Universidade Federal do Paraná. O número de elementos de um conjunto finito X é indicado por Nx. Qual das afirmações a seguir é verdadeira para quaisquer conjuntos finitos A e B? Alternativa A. O número de elementos do conjunto união entre A e B é maior que o número de elementos do conjunto intersecção entre A e B. Alternativa B. O número de elementos entre o conjunto união entre A e B é maior que o número de elementos do conjunto A e o número de elementos do conjunto B. Alternativa C. O número de elementos do conjunto união entre A e B é maior que a soma entre o número de elementos do conjunto A e o número de elementos do conjunto B. Alternativa D. O número de elementos do conjunto intersecção entre A e B é maior que zero. Alternativa E. O número de elementos entre o conjunto união entre A e B é maior que a soma entre o número de elementos do conjunto A e o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos do conjunto intersecção entre A e B. Olá, meu nome é Edson Tomás. Eu estou aqui para te ajudar nessa tarefa ingrata que é estudar física e matemática. Mas antes de a gente continuar com o vídeo de hoje, deixa eu te pedir uma coisa. Me ajuda a te ajudar. Já deixa o seu like no vídeo para você não esquecer. Se você quiser, pode dar o seu dislike depois. Afinal, é um direito seu. Mas deixe o like agora, porque senão depois você esquece. Aproveite o espaço dos comentários para deixar elogios, críticas, dúvidas, enfim, dar a sua contribuição. Só peço a você que mantenha o debate em alto nível. Agredir os coleguinhas ou a minha pessoa é expressamente proibido. Lembre-se também de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todos os novos vídeos. Se puder, colabore conosco mandando um Pix de qualquer valor. A nossa chave Pix é o e-mail do canal, dominandoamateria@gmail.com. Se quiser se comunicar com a gente por esse e-mail, fique à vontade. Agora vamos em frente e fritar os neurônios destrinchando mais um exercício de alto nível. Porque aqui a gente quer ver você dominando a matéria. A resolução do exercício. Teoria dos conjuntos. 1. Conceitos. Conjunto é um conceito primitivo, então ele não tem uma definição. Podemos pensar em conjuntos como a ideia de uma coleção. Conjuntos são representados por letras maiúsculas. Elemento também é um conceito primitivo. Também não tem uma definição. Se o conjunto nos faz pensar em uma coleção, elemento de um conjunto nos faz pensar em um item que faz parte dessa coleção. Elementos de conjuntos são representados por letras minúsculas. Pertinência também é um conceito primitivo, que nos dá a ideia de algo pertencer a uma coleção, e é representada por este símbolo. 2. Notações. Notações são as formas como representamos os conjuntos e seus elementos. Apresentação. Na forma de apresentação, os elementos do conjunto estão representados entre chaves e separados por vírgulas. Como exemplo, vamos ver como representar o conjunto das vogais neste formato. Descrição. Na forma da descrição, os elementos são definidos por uma propriedade. Neste exemplo, o conjunto das vogais é formado pelos elementos x, tal que x é uma vogal. Diagrama de Venn. Nesta forma, os elementos são representados graficamente. No nosso exemplo, o conjunto das vogais está representado por uma forma geométrica envolvendo os elementos do conjunto. 3. Subconjuntos. Dizemos que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. Como exemplo, vamos imaginar um conjunto A que tem dois elementos, as letras A e I. Continuando, vamos imaginar um conjunto B que tem como elementos as letras A, E, I, O, U. Seguindo a definição, o conjunto A é subconjunto de B, se todos os elementos de A também são elementos de B. Aqui temos a representação gráfica de que A é subconjunto de B. Então, podemos tanto dizer que A está contido em B e representar isto através da seguinte simbologia. Podemos também dizer que B contém A.
e representar isso por esta outra simbologia. 4. Conjunto vazio. É o conjunto que não possui elementos. É representado por um par de chaves ou pelo símbolo de conjunto vazio. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. 5. União de conjuntos. Dizemos que o conjunto união entre dois conjuntos A e B é o conjunto onde todos os elementos pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Temos aqui o símbolo da união. E aqui vemos como a definição de união é representada através do formato de descrição. Já aqui, vemos como a representação é feita através de um diagrama de Venn. 6. Intersecção de conjuntos. Dizemos que o conjunto intersecção entre dois conjuntos A e B é o conjunto onde todos os elementos pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Temos aqui o símbolo da intersecção. E aqui vemos como a definição de intersecção de conjuntos é representada através do formato de descrição. E aqui vemos como a representação é feita através de um diagrama de Venn. Conjuntos disjuntos. Trata-se de um caso particular da intersecção de conjuntos e ocorre quando o conjunto intersecção entre dois conjuntos A e B é um conjunto vazio. A resolução do exercício. Antes de começarmos a avaliar as alternativas, vamos lembrar que, para que elas sejam verdadeiras, as justificativas devem ser verdadeiras sempre. Não podem haver exceções. Começamos então pela letra A, que diz que o número de elementos do conjunto união entre A e B é maior que o número de elementos do conjunto intersecção entre A e B. Ao analisarmos o conjunto união entre A e B, tenderemos a achar que o seu número de elementos realmente é maior, até porque o conjunto intersecção entre A e B está contido no conjunto união. Porém, se tanto A quanto B forem conjuntos vazios, teremos que o conjunto união será vazio e seu número de elementos será zero. O conjunto intersecção será também vazio e seu número de elementos também será zero. Existe então uma situação em que o número de elementos do conjunto união será igual ao número de elementos do conjunto intersecção. Então, eu não posso afirmar que para quaisquer dois conjuntos finitos A e B, o número de elementos da união dos dois conjuntos seria sempre maior que o número de elementos da intersecção deles. Alternativa incorreta. A segunda alternativa nos diz que o número de elementos do conjunto união entre A e B será maior que o número de elementos do conjunto A e também será maior que o número de elementos do conjunto B. Analisando o conjunto união entre A e B, veremos que o conjunto A está contido no conjunto união de A e B. Portanto, o número de elementos de A é menor que o número de elementos da união entre A e B. E o mesmo raciocínio também funcionaria para o conjunto B. Porém, novamente, se tivermos A e B sendo conjuntos vazios, tanto o conjunto união quanto os conjuntos A e B terão zero elementos. Ou seja, o número de elementos do conjunto união será igual ao número de elementos de A e B. Então, eu não posso afirmar que para quaisquer dois conjuntos finitos A e B, o número de elementos da união dos dois conjuntos seria sempre maior que o número de elementos, tanto do conjunto A quanto do conjunto B, porque existe uma situação onde eles podem ser iguais. Alternativa incorreta. A alternativa C nos diz que o número de elementos do conjunto união entre A e B é igual à soma do número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B. Digamos que eu conte os elementos de A, e em seguida eu conte os elementos de B. Observe que, ao contar os elementos de A e de B, os elementos da intersecção entre A e B serão contados duas vezes. Por causa desta dupla contagem, o número de elementos da soma será maior, e não igual, ao número de elementos da união dos dois conjuntos. Alternativa incorreta. Um exemplo para facilitar a visualização. Imagine que temos um conjunto A com os elementos A, B, C e D, ou seja, o número de elementos de A é igual a 4. Imagine que temos outro conjunto B, composto pelos elementos D, E e F, ou seja, 3 elementos.
O número de elementos de A somado ao número de elementos de B é igual a 4 mais 3, que é igual a 7 elementos. Já o conjunto união de A e B é formado por A, B, C, D, E e F, ou seja, tem 6 elementos. Essa diferença ocorre porque, na soma do número de elementos de A e B, a letra D, que é a intersecção entre eles, foi contada 2 vezes. A alternativa D afirma que o número de elementos do conjunto intersecção entre A e B é maior que 0. Mais uma vez, se A e B forem conjuntos vazios, a intersecção entre eles também será um conjunto vazio, com número de elementos igual a 0. Então, eu não posso afirmar que sempre teremos o número de elementos da intersecção entre A e B maior que 0, porque existe uma situação onde eles podem ser iguais, que ocorre quando ambos os conjuntos são vazios. Alternativa incorreta. A alternativa E afirma que o número de elementos do conjunto união entre A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção entre A e B. Voltamos à situação descrita na alternativa C, onde, ao somar os elementos dos dois conjuntos, os elementos da intersecção serão contados 2 vezes. Observe, porém, que nesta afirmativa temos a subtração dos elementos da intersecção dos dois conjuntos. Isto corrige a distorção causada pela dupla contagem. Outra hipótese que também torna esta alternativa verdadeira é se A e B forem disjuntos, ou seja, a intersecção dos conjuntos A e B é um conjunto vazio. Porque se a intersecção dos conjuntos A e B é um conjunto vazio, então o número de elementos do conjunto intersecção entre A e B é igual a 0. E, mesmo que contássemos 2 vezes o número de elementos do conjunto intersecção, como mostramos na alternativa C, estaríamos somando 0, o que não altera em nada o resultado da soma. Alternativa correta. Então, o gabarito do nosso exercício é a alternativa I.